Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, terceira edição de hoje, hein? E você sabe, quando o dia tem 3 vídeos é porque o noticiário foi recheado, teve muita coisa e a gente vai atualizar tudo aqui nessa terceira edição. O Vasco próximo de contratar mais 2 zagueiros, tá? Além do Robert Renan, que foi apresentado hoje, né? Anunciado, ele já tinha sido. Hoje foi apresentado de forma oficial. O Vasco está muito perto de fechar com mais 2 zagueiros. Você vai ter as informações aqui nesse vídeo. A gente vai falar também sobre o jogo de amanhã contra o Botafogo. A provável escalação do Vasco da Gama sem Tietê, que saiu lesionado do jogo contra o Corinthians, mas com a volta de Paulo Henrique, que é um jogador fundamental nessa equipe do Vasco. Então, depois da vinheta, a gente vai começar. Antes da vinheta, eu peço o seu like, que é muito importante, e peço a sua inscrição aqui no canal Machão da Gama. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Todos os dias a gente fala de Vasco aqui de forma rápida, direta, para te deixar bem informado sobre tudo que acontece no nosso Vasco da Gama. Se você gosta de consumir conteúdo sobre o Vasco, noticiário, etc e tal, aqui é o lugar perfeito para você. Por isso, se inscreva, é a única coisa que eu te peço. O canal Machão da Gama é gratuito e sempre será. Você não tem que pagar nada para ficar bem informado sobre o Vascão, apenas peço a sua inscrição para o canal continuar crescendo aqui, beleza? Vai rodar a vinheta, depois da vinheta a gente começa aqui. Bom, e vamos começar falando sobre Carlos Cuesta, zagueiro colombiano que já virou novela, né? A novela que parecia que teria um final ruim, mas agora caminhando para um final feliz. O Vasco voltou, né, a negociar com esse jogador que parecia um alvo descartado. O Vasco avançou nas negociações e está muito perto de fechar a contratação de Carlos Cuesta, zagueiro do Galatasaray. A diretoria do Vasco já tem um acordo com o Carlos Cuesta e os seus representantes. O Vasco, nesse momento, debate qual vai ser o modelo de negócio com o Galatasaray. Uma contratação em definitivo, que era a proposta que o Vasco havia feito primeiramente ao Galatasaray, ou se uma negociação por empréstimo com opção de compra. As conversas foram retomadas na segunda-feira e avançaram muito bem. Aos 26 anos de idade, o jogador colombiano preencheria uma das principais lacunas do elenco vascaíno, comandado por Fernando Diniz atualmente, que é a de um zagueiro que atue pelo lado direito. Nos últimos dias, o Vasco acumulou negativas, né, tentando contratar zagueiros. O Vasco tentou o Léo Duarte, tentou o Nino, tentou o Joaquim, tentou o Vitor Tormerna e não deu certo com nenhum. O Carlos Cuesta é titular da seleção colombiana e era o nome preferido, né, do Vasco desde o início para essa posição. Internamente, se acreditava dentro do Vasco que entre todos os alvos, ele era o zagueiro que melhor conseguiria ali aliar velocidade, força e qualidade na saída de bola. O presidente do Vasco, Pedrinho, assistiu aos jogos de Cuesta na Copa América e havia ficado empolgado com a possibilidade de contratar esse jogador. Num primeiro momento, o Vasco havia se aproximado, né, de um desfecho positivo com o Carlos Cuesta, mas o Spartak Moscou entrou na mesa de negociação, ofereceu mais dinheiro e ficou por detalhes, né, de fechar com o jogador. A transferência não aconteceu em cima da hora, melou em cima da hora. O Spartak de Moscou alega que ele foi reprovado nos exames médicos. O Galatasaray alega que não, que isso foi uma desculpa inventada pelo Spartak de Moscou para desistir do negócio, porque um outro alvo que eles tinham, que era a primeira opção, acabou ficando livre no mercado. O Galatasaray, clube que detém os direitos do Carlos Cuesta, não deve ser um empecilho nas tratativas, porque o zagueiro não se adaptou ao futebol turco. Depois de se destacar com a camisa do Genk da Bélgica por 6 temporadas, ele sofreu com problemas médicos e disputou apenas 8 partidas pela equipe turca na temporada passada. Carlos Cuesta, zagueiro colombiano, bem próximo de ser reforço do Vasco, a informação já confirmada pelo Globoesporte.com. Mas, além do Carlos Cuesta, um segundo nome também está perto de fechar com o Vasco da Gama. O Vasco se aproximou da contratação do zagueiro Nathan Silva, ex-Atlético Mineiro e que está no Pumas, né, do México.
O Vasco deve pagar cerca de 5 milhões de dólares pelo jogador, que dá mais ou menos 27 milhões de reais na cotação atual. O jogador deve assinar um contrato de 3 anos com o Vasco da Gama e os clubes estão nos ajustes finais para concluir a venda do Nathan Silva para o Gigante da Colina. A informação é do jornalista César Luiz Merlo, que é especialista em transferência na América do Sul. Então o Vasco deve pagar aí em torno de 27 milhões por esse zagueiro. E tem também a situação do Carlos Cuesta. Aí chama atenção, né? Porque são duas fontes muito boas cravando contratações do Vasco, né? O Globoesporte.com praticamente cravando que Carlos Cuesta será jogador do Vasco, que a negociação está muito bem avançada, e o César Luiz Merlo cravando que o Vasco vai pagar aí 27 milhões de forma parcelada ao Pumas do México pela contratação do Nathan Silva. O Pumas havia recusado, né, a proposta do Vasco pelo jogador, mas como o jogador quer retornar ao futebol brasileiro, ele deu uma forçada de barra lá e parece que agora o Pumas aceitou essa proposta. Vamos aguardar, a gente deve ter aí nos próximos dias essa definição, até porque a janela de transferência já está na parte final, né? Vamos ver se realmente vai chegar os dois ou se vai chegar só um deles, né? O fato é que o Vasco realmente precisa contratar zagueiro. O Vasco, fechando essas duas contratações, teria aí 3 zagueiros com pinta de titular, né? O Robert Renan, o Nathan Silva e o Carlos Cuesta. Vamos aguardar, meus amigos, mas parece que a coisa está caminhando. E eu pergunto para você, você conhece o Grupo Viriato? São mais de 40 anos prestando assessoria em questões tributárias, de contabilidade, de assistência jurídica e também gestão imobiliária e em contratação de seguros. O Grupo Viriato desenrola tudo para você que tem uma empresa ou que é apenas pessoa física. Qualquer tipo de burocracia, aquela coisa chata, o Viriato resolve. Precisa de um seguro para o seu carro? O Viriato resolve. Precisa gerir aquele imóvel da empresa, aquele apartamento da família? O Viriato resolve. Precisa desenrolar as contas, pagar impostos, fazer aquelas contas que a gente sempre apanha um pouquinho? Chama o Viriato resolve. O Viriato resolve tudo. Tem até assistência para o seu pet, isso mesmo, seu cachorrinho, seu gato, seu animalzinho de estimação. O Viriato também tem a melhor solução para ele. E o melhor de tudo, é uma empresa 100% vascaína, que está sempre ali no dia a dia do nosso clube e que ajuda a divulgar ainda mais o nome do Vasco e está sempre ao lado de quem está junto com o Vasco. Então, nada melhor do que você precisando de algum tipo desse serviço, procurar o Grupo Viriato. Tem o telefone aparecendo na tela, tem um QR Code para você já ir direto entrar em contato com eles e tem na descrição do vídeo mais informações. Grupo Viriato, parceiro aqui do canal Machão da Gama e não só do canal Machão da Gama, parceiro de tudo que é relacionado ao Vasco. Agora, para encerrar esse vídeo, vamos falar do jogo de amanhã contra a equipe do Botafogo, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Vasco encerrou na manhã dessa terça-feira a preparação, né, para o jogo de amanhã contra o Botafogo. O último treino do Vasco aconteceu no CT Moacir Barbosa. A bola rola amanhã às 9h30 da noite, horário de Brasília. Para essa partida, o técnico Fernando Diniz deve contar com o retorno de Paulo Henrique, que sentiu dores na coxa e foi preservado nas derrotas contra a Juventude e contra Corinthians. O lateral direito se juntou à delegação e tem grande chance de voltar a ser escalado. Por outro lado, Tietê, que saiu lesionado do jogo contra o Corinthians, não deve jogar. Tietê deve ficar fora. A provável escalação do Vasco da Gama deve ser Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Hugo Moura e Lucas Freitas na zaga, com Lucas Piton na lateral esquerda, o meio com Jair, Barros e Felipe Coutinho, à frente com Nuno Moreira, Ryan e Verratti. Verratti deve retornar ao time titular. Aquela coisa de, tem que tirar o Verratti, tirou o Verratti contra o Corinthians, não mudou absolutamente nada. Então o Verratti, que é decisivo num jogo de mata-mata, deve ser o titular nessa partida. Os reforços recém-contratados, né, Matheus França, Robert e Renan, não devem ser relacionados para esse jogo. O Andrés Gomes deve ficar no banco de reservas. É isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva. Até a próxima. Fui!